A santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos que nos acompanham. Eu sou o Fernando Aquino e é com imenso prazer que eu estou aqui mais uma vez para o nosso Me Edificando à Luz da Bíblia, um quadro onde nós trazemos aqui uma espécie de subsídio para auxiliar aí os irmãos a EBD. E hoje a gente vai estar trabalhando aí mais uma vez com a revista LPD, Lições da Palavra de Deus, dessa feita, é claro, dando continuidade aí, essas 13 lições que estão baseadas a princípio na Epístola de Paulo aos Romanos e a justiça de Deus. E hoje é a lição 7, cujo título é A Soberania de Deus. Pensa num tema bom, abençoado, mas também complexo de ser entendido e analisado. E para dar continuidade, né, a esse estudo, estaremos vendo aqui que o nosso texto bíblico básico encontra-se, a princípio, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, dos versos 19 a 24 e versos 30 ao 33. Temos também o nosso texto áureo, que também está na Epístola de Paulo aos Romanos, nessa feita, é claro, o capítulo 9 ainda, mas o verso 17 que nos diz: Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E temos a nossa palavra introdutória, que nos dará início aí com esse estudo, a qual nos diz, entre os versos de Romanos 9, ou seja, do 1 ao 18, Paulo, o apóstolo, apresenta o tema da rejeição de Israel e a soberania divina. Então a gente já passa a ter, a partir daqui, noção do que vai ser dito. Em seu poder soberano, o Altíssimo estabeleceu que ninguém poderia ser justificado por obras, senão pela fé no sacrifício vicário de Cristo. A partir do verso 19, ele apresenta a relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. Esses temas se configuram como de elevada importância nas Escrituras e na experiência humana. A vida do salvo deve ser vivida à luz da verdade inabalável de que Deus reina de forma soberana sobre a criação e o ser humano é livre para se conduzir como pessoa e fazer as escolhas que desejar para si, sabendo de antemão que as consequências para os seus atos são inevitáveis. Né? Em base para isso aí, o texto usado é Gálatas 6,7, que nós conhecemos bem. A soberania de Deus, lado a lado com a responsabilidade humana, é o assunto desta lição. Então nós estamos iniciando mais uma lição aí. Né? Convido a você que está conosco a ir até o fim desse vídeo, a fim de que a gente possa ir juntos, né, aprender mais da palavra de Deus. O ponto inicial, nós diríamos aqui, é que nós estamos diante de uma lição que traz em si um tema difícil de ser abordado. A gente acabou de sair de uma lição também complexa, né, baseada ela, a princípio, em Romanos 7 e 8, né, os dois capítulos foram tratados, citados aí, a questão do pecado em si, né, como lidar com essa situação, a vida do salvo em Cristo, lutando diuturnamente contra a ação do pecado, né, de maneira interna, a sua natureza, de maneira externa, os ataques do pecado contra essa pessoa. E agora a gente entra também num assunto importante, difícil, eu diria, polêmico, porque há linhas de interpretações diferentes quanto a esse assunto. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, de Israel, no plano de Deus, no plano da salvação, essa rejeição. Israel foi rejeitada realmente por Deus. A gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso. Mas, a princípio, gente, eu diria, a guisa de introdução, que por se tratar de maneira mais específica, ok, de uma EBD, de uma lição que nos vem previamente pronta, a fim de nos auxiliar quanto a isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. E eu acho que o cuidado principal é de tentar seguir a linha, tentar seguir o que a lição nos apresenta. Por quê? Porque esse tema, dentre os temas que são dispostos e propostos aí, dentro dessa questão relacionada a Romanos 9, tem gerado, a princípio, dois pontos de vista que têm dado muito o que falar. Ou seja, dois assuntos chamados, né, predestinação, e o outro, é claro, aí, essa base do livre-arbítrio, né, a eleição, predestinação e o livre-arbítrio. E isso tem gerado muito embate, né? Debates e embates têm sido gerados em torno dessa temática tão complexa, tá? E eu, a princípio, recomendaria você, professor, para que ao longo desta aula tomasse esse cuidado, para que todo esse material abençoado que nós estamos estudando aqui, na EBD, acabe não se tornando dentro da sala de aula, dentro da igreja, ali, do ambiente onde qual será ministrada a lição, não se torne um palco para um debate infundado, um debate que pode muitas vezes atrapalhar os presentes, atrapalhar os demais alunos. Tá? Então possa ser
que talvez alguém queira trazer essa visão no que tange à predestinação, e aí uma aula simples de EBD, uma aula boa, abençoada de EBD, acaba se tornando-se um debate de calvinismo versus arminianismo. Tá? É o que a gente tem visto aí. Então, é um assunto para debate? Diríamos que sim. É um assunto para tentar se entender? Diríamos que sim. Mas a pergunta é, tal debate, é, tal questionamento cabe e é para a EBD, é para essa lição? Eu, a princípio, diria que não, já visto o fato de que a lição nos traz um ponto de vista, e esse ponto de vista é o livre-arbítrio. Tá? Isso é interessante. Mostrando-nos da lição que tanto a soberania de Deus quanto o livre-arbítrio não se chocam, tá? Não há nenhum tipo de problema entre os dois. Então, eles se completam ao invés de se excluírem. E esse é o ponto. Eu acredito que para você, professor, o ideal, inclusive é o que eu vou fazer aqui, tá? Eu não vou trazer questões calvinistas para essa lição, eu não vou transformar essa lição num debate, haja visto o fato de se você realmente pensa assim, você que me assiste, deseja falar sobre isso, sempre deixo ao término do vídeo e aí nas descrições meu contato, a gente pode falar sobre isso. Pode falar sobre a visão calvinista desse assunto, né, de Romanos 9, a visão arminianista desse assunto. Eu só não acho legal, só não acho viável, só não acho bom que isso seja usado dentro da EBD, na sala de aula da EBD. Isso pode gerar atrito, conflito e trazer dúvidas aos presentes, e o tempo oportuno, ou seja, o tempo que é dado para a EBD pode todo ir embora nesse debate. Isso não pode não ser, ou seja, isso pode não ser produtivo aí para a turma, tá? Então, não estou aqui fugindo de um debate. Tanto é que meu contato está aí. Caso alguém queira falar, algum calvinista queira falar, de repente uma visão, a gente está aí para conversar, tudo dentro da direção de Deus. Mas a lição em si já defende, já traz uma linha. E às vezes esse debate, para EBD, eu não acredito que seja produtivo, não. Tá? Pode gerar um desgaste desnecessário em sala de aula. Dito pois isso, vamos continuar então. Então nós temos a princípio esse ponto aí. Partindo já para o primeiro tópico dessa lição, o que nós veremos aqui, primeiro tópico, a soberania de Deus. Então o que é o primeiro ponto a se entender? Já que o tema básico, o tema da lição é a soberania, nós precisamos começar a lição definindo. Geralmente, quando nós trazemos lições, professor, você que me assiste aí, e é professor de EBD, leciona em EBD, ainda que talvez você pegue uma lição que não faça isso, né? Não traga essa definição. Mas se você tem um tema, e esse tema diz respeito a um atributo divino, eu aconselho você a iniciar a lição definindo esse atributo, tá? De maneira resumida, é claro, a fim de que não tome tempo, mas faça isso. O bom é que a lição já faz, a gente vai seguir esse protocolo da lição. Então, dito pois isso, vamos lá, vamos definir soberania de Deus. Então, o significado da soberania de Deus. A gente não pode começar essa lição de outra forma, a não ser definindo essa soberania. Então vamos lá, deixa eu ler aqui e a gente tentar ver algumas questões. Soberania é um atributo exclusivo de Deus. Então a gente passa a entender que a soberania divina faz parte de seus atributos. Tá? Existe aquela lista, né, que nós chamamos de atributos divinos, características peculiares e pertinentes a Deus. Dentre elas nós temos os atributos comunicáveis e também atributos incomunicáveis. Comunicáveis nós chamamos aqueles atributos que Deus tem, possui em perfeição, e parte desses atributos, ou uma fração desses atributos, ele também atribuiu, deu ao homem. Tá? São chamados atributos comunicáveis. Amar, então Deus é amor e o homem também ama, e pontos desse sentido. Mas existem os atributos chamados incomunicáveis. Incomunicáveis nós entendemos que são aqueles atributos que só Deus o tem e não divide, não reparte com nenhuma de suas criaturas. Isso que é interessante. Então, por exemplo, a onipotência, né? Vem do latim omni e potente, a toda a potência, todo o poder. Então, só Deus possui todo o poder, ele é onipotente, só Deus o é. Onipresente, só Deus o é. Onisciente, só Deus o é. Então, nós vemos também que dentre os atributos de Deus, as peculiaridades e particularidades de Deus, existe também a sua soberania, tá? Mostrando que Deus é plenamente, totalmente soberano. Aí, de repente, você quer resumir isso. A lição também já te auxilia, a fim de que você ganhe tempo nesse tópico e para explicar os demais assuntos que vão surgir, principalmente no segundo tópico. Geralmente, é claro, professor, você que já leciona há um bom tempo sabe que a gente gosta e costuma definir a lição no primeiro tópico a fim de poder administrar o tempo, porque existem casos nos quais os professores começam a lecionar e não concluem a lição devido ao tempo, falta de tempo.
Então a gente meio que trabalha e prepara tudo do primeiro tópico, a fim de que se algum assunto não foi muito bem compreendido, ou se não faltou, ou melhor dizendo, se faltou tempo para continuar e concluir a lição, a gente já falou disso no primeiro. Mas nessa lição, a definição maior está para o segundo tópico. Então a gente pode dar uma acelerada no primeiro tópico, aí, a fim de que não percamos o segundo, que é, eu diria dessa lição, o tópico-chave. Dito pois isso, vamos lá. Então, um resumo seria o que já está na lição. Assim, pode-se resumir o significado da soberania de Deus da seguinte maneira. Ou seja, Deus é soberano. Então, o que é Deus? O que quer dizer que Deus é soberano? É que ele tem a supremacia e total domínio sobre todas as coisas, podendo efetuar tudo o que a sua vontade assim desejar. Então, soberania de Deus é o poder de Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todas as coisas criadas por ele, sobre o universo, sobre o tempo. Nada foge ao controle glorioso e santo de Deus. Deus é soberano, é a vontade dele é quem prevalece. Isso é maravilhoso. A santa, gloriosa, perfeita, né? A maravilhosa, a eterna, a imutável vontade de Deus é que permanece. Então, isso seria uma definição bem básica do assunto, a fim de ganharmos tempo para os demais tópicos. Dito depois disso, vamos lá. Então, nós temos aí o segundo subtópico que diz a soberania de Deus na criação. A partir daqui, professor, o que você vai ter? Você aí que está lecionando, terá, a partir daqui, mais 3 subtópicos, né? 1.2, 1.3, 1.4, onde você traçará um paralelo entre a soberania de Deus e alguns outros pontos que serão apresentados. Nesse caso aqui, nós temos a soberania de Deus de um lado e a criação do outro. O que é isso? Vocês estão separados? Não. É como se dá e por que se dá a soberania de Deus sobre a criação. Por que Deus é soberano sobre a criação? Esse é o ponto que a gente vai entender aqui. Então, a Bíblia diz, em Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? O famoso texto lá, muito citado pelos que gostam do hebraico, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus o céu e a terra. O que é o processo básico aqui? Então, onde consiste a soberania de Deus sobre a criação e por quê? Deus é soberano sobre a criação porque o Criador é Ele. Ele é quem criou todas as coisas. Logo, todas as coisas estão latentes e patentes diante de Deus. Deus, ele faz o que quer, o que lhe apraz. A vontade dele é soberana. Por quê? Porque ele criou. As ações criativas de Deus não foram feitas por alguma necessidade específica, mas exclusivamente por sua escolha e satisfação soberana. Ou seja, aí, professor, você já cita. Ele criou, e criou por quê? Porque Deus precisou criar as coisas, criar a terra. Há quem diga que Deus criou terra, mundo físico, e os homens habitando nela, a fim de que pudessem preencher uma lacuna deixada pelos anjos, uma falácia muito grande. Ou seja, Deus só criou homens, criou esse mundo físico, porque lá no céu, quando Satanás e uma terça parte de anjos cai, ficou um buraco, ficou uma lacuna. Então Deus criou os seres humanos para preencher esse buraco lá que ficou no céu, esse vazio que ficou no céu com a queda de Satanás e uma terça parte de anjos. Não, isso é uma inverdade, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Deus criou por quê? Porque simplesmente quis criar, por seu infinito e glorioso amor. Ele desejou criar, logo ele criou. Então não houve uma necessidade prévia para que Deus criasse as coisas. Então, mais um exemplo, mais uma amostra de sua gloriosa soberania. Ele criou porque quis, porque ele é soberano. Isso é maravilhoso, tá? Ele escolheu fazer, ele escolheu criar. Então está aqui na lição, é um ponto para você também aí trabalhar. Não tenho eu tempo hábil, porque estou de olho no relógio aqui, mas você, professor, pode discorrer melhor sobre esse assunto. Discorrer melhor. Outro ponto aqui também, um terceiro parágrafo ainda no primeiro subtópico. Em Romanos 9, 20 e 21, Paulo argumenta sobre a soberania de Deus, né, do Deus Criador, com algumas perguntas, as quais destacam a distância real entre Deus e o homem, entre o ser criado, limitado ao tempo e ao espaço, e o seu Criador, onipotente e soberano. Outro ponto, então, mais uma prova da soberania de Deus sobre a criação. Quem poderia contestar a soberania de Deus sobre a criação? O ser humano. O ser humano, inclusive, tem contestado. Mas aí a resposta ao ser humano são as perguntas que Paulo traz aqui. Como responder essa questão? A gente se volta aqui, estou com a revista aberta ainda, vamos lá. Versos de número 20 e 21. O 20 diz, Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas?
Olha aí, Deus mostrando a sua soberania. Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, porque me fizeste assim? Então Deus é soberano, ele fez o que quis, como lhe apraz fazer, ele faz. Verso 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, é claro, dentro do contexto, né, da escolha ali, Israel desprezando a Cristo, logo não entendendo quem Cristo era, logo os gentios entrando ali para a história. Mas aí o que a gente entende é o quê? O nosso ponto aqui é soberania, logo Paulo quer trazer isso. Essa visão soberana de Deus. E aí são 3 pontos a serem trabalhados e estudados e aplicados em sala de aula para fim de que seus alunos tenham uma melhor compreensão. Ok, professor? 3 pontos bons aí, você pode usar, inclusive, para essa lição, esses 3 parágrafos. Para entender o quê? Deus é soberano sobre a criação. Por quê? Porque, logo, ele é o Criador. Isso lhe faz soberano. E ele criou por quê? Porque houve uma necessidade prévia? Não, ele criou porque quis. Logo, é soberano. E pode a criatura contender com ele? Não. Por quê? Porque ele, o Criador, é soberano. 3 pontos a serem trabalhados aí que você pode aplicar muito bem na lição. Continuando, então, é o tópico 1.3, seguindo a mesma linha do tópico 1.2, tá? Qual é a linha? A soberania em relação a algo. Então, primeiro, o tópico 1.2, a soberania em relação à criação. Agora, a soberania e o poder de Deus. Como casar essas duas coisas? Qual é o equilíbrio que há entre a soberania divina e o poder, né, de Deus? Vamos entender isso aqui? Então eu não vou ler tudo até para ganhar tempo também aqui. O poder, eu vou ler o segundo parágrafo. E é claro, professor, fique à vontade para ler o primeiro. Eu não lerei, vou lerei só o segundo. Na revista e diz: o poder do Senhor Deus é controlado por sua sábia e soberana vontade. Não há limitações quanto ao que ele pode executar. Então, em relação ao poder de Deus. O poder de Deus é ilimitado, não há limites para o agir de Deus. E é ele, com sua santa justiça, ele controla, ou seja, Deus tem um autocontrole, seria isso. A tendência aqui é compreendermos que Deus faz o que quer e o que ele quiser fazer, tudo que ele der vontade de fazer, ele faz. Porém, esse fazer de Deus está atrelado também a outro atributo dele, que é a santidade. Ok? Por isso, no tipo, ser soberano é poder mentir, ser soberano é poder pecar? Não. Então Deus não mente, não peca, não falha, não erra, não rouba, não faz nada. Por quê? Porque ele mesmo estabeleceu, dentre seus atributos, tá? Baseado em sua glória, santidade e sabedoria, o que fazer e o que ele também não quer ou não deseja fazer. Isso é interessante. Tá? Então, em relação ao poder, não há limites para o poder soberano de Deus. Esse é o ponto. Deus desejar, se Deus quiser fazer algo, ele não conseguirá fazer o que quer? Não, Deus faz o que quer, logo o seu. Então, a sua soberania em relação ao seu poder é dar-nos a entender que Deus pode tudo quanto ele quer. Isso é maravilhoso, tá? Por quê? Porque Deus, já diz aqui, ele, não é que Deus tem o poder, ele é o próprio poder. Isso é maravilhoso. Nós diríamos aí. Então, em relação à criação, soberania, ele é soberano sobre tudo. Em relação ao seu poder, não há nenhum desequilíbrio, tá? Ou seja, entre seus atributos, Deus faz o que lhe apraz fazer. Continuando então, aí nós temos o 1.4, que seria a soberania de Deus em relação aí ao sofrimento humano. E diga-se de passagem, é um assunto complicado, já visto o fato que muitos não compreendem isso aqui. Então vamos ver então. E aqui, professor, mais uma vez, você, fazendo um bom uso do tempo aí, poderá se fazer valer dos 3 parágrafos para poder explicar, pelo menos os 3 primeiros, né, os 3 parágrafos iniciais. Primeiro, o ser humano não consegue compreender a soberania de Deus, especialmente no que diz respeito ao sofrimento. Aqui eu paro, dentro desse parágrafo, não continuo, e já pulo para o segundo. Então, até aqui, nós estamos entendendo, então, que em relação à soberania de Deus e o sofrimento humano, o que a gente percebe é que, da parte do ser humano, há uma falta de entendimento. Então, isso que é interessante. Antes de entendermos o posicionamento de Deus em relação ao nosso sofrimento, nós vamos entender o seguinte. Primeiro, analisemos o nosso ponto de vista em relação a Deus concernente ao nosso sofrimento. Então, a gente já parte de pressupostos errados. A nossa mente falha, corrompida pelo pecado, não nos faz compreender realmente quem Deus é ou como Deus age em relação
ou o posicionamento de Deus em relação ao nosso sofrimento. Então, a gente já parte de pressupostos errados. Esse é o primeiro ponto a entender aí, professor. Ok? Tá? A gente aqui não entende, a gente aqui não compreende. Tá? Esse é o ponto. Então, não que Deus não haja, Deus não faça quando nós estamos sofrendo. Somos nós que não entendemos o posicionamento de Deus em relação ao nosso sofrimento. Começamos a partir disso aqui. Segundo, nós partimos para o segundo parágrafo, que vai dizer aí: o sofrimento humano pode ter várias causas. É possível sofrer intensamente por conta de decisões e escolhas pessoais erradas ou pela prática do mal e do pecado. Outro ponto nós devemos entender. Em primeiro lugar, a gente começa esse subtópico 1.4 entendendo que nós é que não entendemos, compreendendo o fato de que nós não temos o entendimento correto, já visto o fato de que nossa natureza pecaminosa não nos permite ver na mesma ótica santa e gloriosa de Deus. Então, o erro começa em nós, não em Deus em relação ao sofrimento. A nossa visão em relação ao posicionamento de Deus é ruim, é falha, é parca. Aí a gente parte para outro ponto. Por quê? Outro ponto é entendermos que muitas são as causas dos nossos sofrimentos. Não pode atrelar ou atribuir o nosso sofrimento a Deus. Nós já vimos o fato de que existem muitas causas. A gente muitas vezes sofre por nossa culpa. Nós, muitas vezes, eu vou repetir isso aqui em alto e bom som, muitas vezes nós somos os causadores do nosso próprio sofrimento. Nossas escolhas, nossa forma de ver e pensar e agir e reagir mediante as situações são a causa de nosso sofrimento. Então a gente tem que ficar atento quanto a isso. Mas o que Deus vai fazer? Ou por que Deus não está vendo? Parece que Deus não vê. Mas a pergunta é, a minha visão em relação a Deus é boa? Não, é distorcida. Segundo, eu estou sofrendo por quê? Tá? Meu sofrimento, ele vem de Deus, eu causei, o inimigo de minha alma, saber Satanás. Então há três fontes, nós diríamos. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Tá? Então, outro ponto a se entender, se explicar na sala de aula aí, professor, é que muitas dessas causas estão atreladas a nós mesmos, nós é que somos causadores. Outro parágrafo. Há, todavia, o sofrimento permitido por Deus, que, de forma pedagógica, contribui para o amadurecimento e o fortalecimento espiritual. Tá? No entanto, há também o sofrimento que pode vir sem uma clara explicação. Então, outro ponto que a gente tem que entender é a soberania de Deus e o sofrimento humano. Antes de pararmos para falar, pensar ou tentarmos explicar a posição de Deus em relação ao nosso sofrimento, precisamos entender o seguinte, a origem do nosso sofrimento. Então, antes de você questionar, indagar a Deus sobre o que ele tem feito ou não, segundo a sua visão, parar para pensar, por que eu estou sofrendo? Eu sou o causador desse sofrimento? Talvez seja você. Não digo você, eu estou pregando para mim também, estou falando para mim. Pode ser que eu seja o maior causador do sofrimento que eu estou vivenciando. Segundo, esse sofrimento pode ser oriundo lá de uma opressão maligna, um diabo lutando ferreamente contra a minha vida. E não há nada de Deus diretamente nisso. O diabo em si lutando. Não que Deus não esteja vendo. E terceiro, possa ser também que esse sofrimento seja uma permissão de Deus a fim de me aperfeiçoar. Então, o posicionamento de Deus em relação a esse ponto é bom, é ótimo, é maravilhoso. Qual é? É o de me aperfeiçoar, de melhorar ainda mais o meu caráter, ampliá-lo. Tá? Essa é a questão. Então, eu diria aí que são pontos que você pode muito bem, professor, trabalhar aí. Vamos seguir com a lição. É claro que aí você tem mais 2 parágrafos que eu não vou usar aqui para ganhar tempo, ok? Então, nós partimos, depois disso, já para o segundo tópico, onde a gente tem outras coisas também para citar. Então, o título desse segundo tópico é A Soberania de Deus e o Livre-Arbítrio. Aqui é que a coisa fica complicada. Em que sentido? Não pela lição em si, porque a lição ela já vem já toda desenhada, bem trabalhada, inclusive bem elaborada, essa lição, né? Muito boa. Mas é aqui que pode, muitas vezes, surgir os pontos negativos de debates, embates que podem gerar toda uma perda de uma boa aula. Aqui, se não houver cuidado do professor, se não houver aí uma forma de controlar os ânimos, de repente pode se acirrar aí, alguns dizer, mas soberania, não, e a vontade de Deus, mas o livre-arbítrio, o homem realmente tem livre-arbítrio, são aí que surgem aquelas perguntinhas que não vão trazer nada para você, compete a você, professor, caso surja isso, lhe aconselho a ter controle e domínio sobre o seu tempo, sua aula, logo os que estão presentes aí, a fim de que você consiga produzir como professor. Dito pois isso, vamos lá então. Então nós temos um títulozinho aqui para ajudar, né? Soberania de Deus, o livre-arbítrio, e dentro dela nós temos
Até aqui foi visto que Deus está no controle de todos os acontecimentos do universo pela sua vontade santa e soberana. Então a gente viu aí pontos ligados intrinsecamente ou diretamente à soberania divina. Mas a partir de agora, será mostrado o relacionamento entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. Aqui é que o negócio começa a ficar um pouco mais claro, baseado no que a gente quer chegar. Então a gente já passa a ter um posicionamento diferente a partir daqui. O primeiro posicionamento é o quê? Começamos a lição como aí, professor? Definindo soberania. Já que entra um novo assunto, o livre-arbítrio, é melhor também começarmos o primeiro subtópico definindo o livre-arbítrio, para podermos entender realmente como é que essas questões se casam aí. Então, significado e implicação. De quê? De livre-arbítrio. Nós já vimos o fato de que soberania já foi explicado já o seu significado. Deus concedeu ao homem a capacidade de discernir entre o bem e o mal e decidir por um ou pelo outro de maneira livre. Então, aqui já temos uma definição de livre-arbítrio, que seria dentro do que é apresentado na lição, caso haja visto o fato de que se você, professor, quiser trazer uma fonte externa, ler alguma coisa, usar algum teólogo específico, algum filósofo, sinta-se plenamente à vontade aí. Eu estou aqui me baseando na lição, ok? Que também, por si só, já nos auxilia muito. Fala por si só. Então, é entender que livre-arbítrio seria, segundo a lição, algo, né, o poder de decidir, o poder de juízo que Deus deu, uma capacidade entregue ao homem por Deus. E essa capacidade seria de discernir entre o bem e o mal, o que é bom e ruim, né, entre fazer ou não fazer algo. Estar livre para tomar decisões, inclusive até a decisão de transgredir uma vontade de Deus. E se nós não pudéssemos transgredir a vontade de Deus, logo não seria livre-arbítrio. Embora eu não diga que nós queremos fazer isso, você compreendeu? É poder, não confunda com querer. Nós não queremos jamais, servos do Senhor, transgredir sua vontade. Mas, se quisermos, temos o livre-arbítrio para poder decidir fazer ou não. Então, nesse quesito aí, é claro, as consequências todas elas virão para quem o fizer. No entanto, a liberdade de escolha também impõe a cada um a responsabilidade por suas atitudes e decisões. Então, definindo o livre-arbítrio seria aí o poder de juízo, o poder de escolha entre bem e o mal, fazer ou não, obedecer a Deus ou não, tá? E de tomar os próprios rumos aqui dentro do mundo e terra logo que nós vivemos. Então a gente tem um texto lá que não está na lição, a princípio, talvez eu li correndo não percebi, mas é quando Gênesis 2,17, né? Da árvore, toda árvore que há no meio do jardim comerei. Mas essa aí, ó, do conhecimento do bem e do mal, não come não, porque o dia que comerdes, certamente morrerás. Então o homem recebe aí essa ordem de Deus, isso é interessante. Então nasce ali, pelo menos biblicamente falando, em textos, o poder de escolha. Porque ele ouviu de Deus um dia dizer que o dia que comer, para não comer, mas porque o dia que comer certamente morreria. Então, com isso, a gente passa a perceber, né, que Deus deu para ele, não coma, orienta que não, mas que se ele comesse haveria consequências. Né, como dizer, né, outros textos bíblicos, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, ou seja, poder de escolha. Escolhi, pois, a bênção, né? Aquela prova de múltipla escolha onde Deus já dá até a resposta, né? Deus dá a cola da prova, né? Ou seja, escolhei a bênção. Então, o livre-arbítrio seria basicamente isso. Então, vamos lá. Só um significado razoável dentro da lição. Continuando, então, nós vamos para aquele que é o segundo subtópico, livre-arbítrio e justiça de Deus. Então, aí, professor, você definiu o que é livre-arbítrio e esteja livre para trazer outras fontes e outras explicações, caso queira fazê-lo. Aí, mais uma vez, eu não lerei os dois parágrafos a fim de ganhar tempo. Então, eu vou ler só o segundo dentro da lição, que diz assim: a justiça de Deus na condenação do homem baseia-se no fato de este possuir total capacidade para fazer diferença entre o bem e o mal, assim como é livre para escolher entre um caminho e outro. Então, livre-arbítrio a justiça de Deus. Como é que impera, como é que trabalha esse processo? Deus é justo. Deus irá me julgar baseado em sua santa justiça. Mas ele me deu o poder de escolha. Como é que é isso? Esse é o ponto. Então, como é que Deus vai fazer isso? Deus me condenará por escolher algo que ele me deixou escolher? Essa seria a pergunta. Livre-arbítrio é poder de escolha. Deus me deu o poder de escolha. Eu escolho o que ele não gosta, o que não quer. E agora ele vai me julgar por escolher o que não quer? Como é que funciona esse processo? É que nós entendamos que geralmente, via de regra, o que Deus não quer é porque não por um capricho de Deus.
É porque aquilo que a gente escolhe que é contrário à vontade de Deus ou que Deus tem para nós, geralmente nós na hora pensamos ser bom, no momento achamos viável, mas aquilo futuramente, porque é um conhecimento que nós não temos, Deus tem esse conhecimento das consequências que ele nos trará e nós não temos, então por isso que nós fazemos escolhas erradas hoje e só vamos saber o resultado delas depois, ou seja, amanhã. Deus não. Então, o que eu escolho hoje, Deus hoje já sabe o resultado que aquilo trará para mim amanhã, e às vezes eu não sei. Então, o julgamento de Deus virá baseado em sua justiça. Ou seja, que eu, quando escolhi o mal, tinha plena consciência dos males que isso poderia me trazer, embora não soubesse plenamente, mas já sabia que poderia me trazer males. Esse é o ponto a se pensar e entender. Tá? Então, essa seria a visão da justiça de Deus em relação ao livre-arbítrio, ou o livre-arbítrio em relação à justiça de Deus. Tá? Como é que trabalha os dois pontos. Caminhando já aqui para o tópico 2.3, nós temos aí o livre-arbítrio, soberania de Deus e salvação. Vamos ver isso? Livre-arbítrio, soberania de Deus e salvação. E aí eu lerei também os parágrafos 1º e 2º. A degradação do primeiro casal, não lerei completo por causa do tempo. A degradação do primeiro casal distanciou a raça humana do Criador. Então, olha que coisa interessante. O pecado de Adão e Eva distanciou. Romanos 5:12, né? Como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado trouxe a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Né? Ou seja, né, o caso do pecado, né, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Também traz aqui. O salário do pecado logo é a morte. Porém, há textos em abundância nas Escrituras em que todos os homens indistintamente são chamados ao arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. O homem errou, pecou, falhou, e a maravilha não está aqui não, está no que eu vou dizer agora. Mas mesmo tendo o homem feito isso, Deus ainda assim, ao longo dos anos, séculos, milênios, tem chamado o homem ao arrependimento. Deus, ele sempre trabalha a ponto de chamar o homem a arrepender-se de seus erros, suas falhas, seus pecados. Isso é maravilhoso. Então, a todos os homens, o chamado de Deus é a todos. Tá? Contrariando, é claro, aquele processo, aquele ponto da predestinação, a análise calvinista, que eu só citei aqui, mas não vou trabalhar isso para não atrapalhar você, professor aí. Diante do exposto, que é o 2º parágrafo, fica claro que não há contradição entre livre-arbítrio, soberania de Deus e salvação eterna. Por quê? Porque esses temas não são excludentes, eles são complementares. Então, olha aqui, nós temos aqui temas interessantes. Qual temas são esses? Nós temos o livre-arbítrio, que é o poder de escolha dado ao homem de decidir sim ou não, fazer ou não fazer, servir ou não servir, seguir ou não seguir, entregar-se ou não entregar-se. E do outro lado nós temos a soberania de Deus, Deus soberano. O soberano Deus, mais uma prova de sua soberania. Ele criou e deu ao ser criado o livre-arbítrio, que é também uma prova da soberania de Deus. Tem gente que acha que quando Deus deu o livre-arbítrio, a sua soberania cessou-se ali. Porque se ele deu ao homem o poder de escolha, logo Deus não pode agir mais a partir da escolha do homem. Então Deus perde sua soberania quando ele dá ao homem o livre-arbítrio. Olha o erro, o pensamento errado. Mas na verdade não é assim, não foi assim. Tá? Então o livre-arbítrio, que é o poder de escolha, a soberania, que é o poder sobre todas as coisas criadas da parte de Deus, né? Deus tendo esse poder, e a salvação, que é o plano de Deus, o projeto para aquele que, fazendo uso do livre-arbítrio, fez a escolha errada e agora precisa voltar para Deus, se complementam. Então seria mais ou menos isso. O homem, criado pelo Deus soberano, recebe o livre-arbítrio do soberano Deus, e tendo, pois, o livre-arbítrio do Deus soberano, o homem agora faz um mau uso dele, o pecado entra. E a fim de demonstrar mais uma vez sua gloriosa soberania, seu poder, Deus tem já algo preparado desde a fundação do século, a saber, um plano de salvação, para trazer o homem novamente a si. Isso é maravilhoso. E ele soberanamente escolhe um povo a estar com ele. Dentro do povo, de maneira individual, quem vai, quem não vai, ele escolhe um povo e dá a esse povo o nome de igreja, para estar para sempre com ele. Glória a Deus. É isso, esse é o ponto. E caminhando para o último subtópico, 2.4, livre-arbítrio, soberania de Deus e responsabilidade do homem. Como é que isso casa aí? Vamos lá? Eu lerei só o primeiro parágrafo, a fim de não ser extenso.
Deus criou o homem como um ser moral, vimos isso. Um ser moral, um homem que pode discernir entre bem e mal e tem poder de escolher quanto a isso. Então não é um robô, tá? O homem não é autômato, tá? O homem não é um robô. Isso significa basicamente que ele é capaz de entender a diferença entre o bem e o mal e é livre para escolher entre uma coisa ou outra. Lembra do Adão? Paulo disse lá, né? 1 Timóteo 2, né, do verso 9 ao 15, Paulo cita a questão do dever da mulher, e um dos pontos lá, para demonstrar que a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem, né? Há quem diga autoridade sobre o marido, isso dá muito o que falar, porque tem traduções bíblicas que trazem isso. Há Bíblias em português que dizem que a mulher, Paulo dizendo para a mulher não exercer autoridade sobre o marido. Mas quando você recorre ao texto grego, eu acabei não colocando o texto grego aqui, mas a palavra que está lá é a palavra andros, tá? E a palavra andros, de onde vem o nome André, aponta para homem, no sentido varão, viril, macho, homem. Então o texto não diz só que a mulher não deve exercer autoridade sobre o seu marido, mas diz que a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem, o andros, tá? Então a palavra marido não consta ali em alguns textos gregos, ou seja, o texto original, e sim homem. A mulher não exerce autoridade, não permite que a mulher ensina, nem exerça autoridade sobre o homem. E algumas traduções trazem marido, a fim de entender que essa autoridade da mulher, ela pode exercer autoridade sobre todo e qualquer homem, desde que esse homem não seja o seu marido, dando a entender que essa autoridade da mulher não é só em casa. É um detalhe que muitas vezes, acredito que não seja nem para esse vídeo, né? O assunto está indo para o outro lado. Então, quem quiser debater sobre isso aí, ok? De maneira gloriosa, santa, abençoada, tá aí meu contato no final do vídeo. Eu sempre deixo aí para a gente falar um pouco sobre esse ponto aí, mas pesquise. Mas a questão básica aqui, onde eu quero chegar com isso? Paulo cita, e eu para não esquecer o que eu ia dizer, Paulo cita esse texto e diz o seguinte: por quê? Porque o homem não foi enganado, mas a mulher sim. Onde eu quero chegar com isso? Superioridade de homem para com mulher? Não, isso nem está na lição, isso nem convém, eu nem penso assim. Superioridade não, homem superior à mulher não, jamais pensaria assim. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso que eu disse é só para falar que Paulo cita o fato do homem não ter sido enganado. Então Adão não foi enganado. Então Adão, mais uma prova de que Adão tinha o livre-arbítrio, ele tinha o poder de escolha, ele não foi enganado. Diz que Eva foi, mas Adão não foi. Então ele fez de maneira deliberada. Adão pecou deliberadamente. É por isso então que ele recebe esse puxão de orelha da parte de Deus. Então deliberadamente ele pecou. Então ele tinha sim o poder de escolha, o livre-arbítrio. Continuando então, vamos lá onde eu parei. Sendo um ser livre, o homem se torna responsável por suas atitudes, escolhas e gestos. Sim, ele tem liberdade de ação, porém responderá por todas as suas decisões. Então aqui, como entender isso? 2.4, livre-arbítrio, poder de escolha, dado ao homem por Deus. A soberania de Deus, coisa que Deus não reparte e divide com ninguém, ele é soberano. E como é que fica isso aí? Então, um homem é responsável como? Como um homem pode ser responsável, sendo que Deus deu livre-arbítrio? Dentro desse livre-arbítrio estava o poder de escolher, de discernir, não só dizer bem me quer, mal me quer. Não é isso, bem me quer, mal me quer. Entender o que é bem me quer, entender o que é mal me quer, logo poder dizer, olha, esse aqui é bom, isso aqui não é bom. Então, é esse ponto. Então, o homem é sim responsável. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O livre-arbítrio também, não, o homem é livre para escolher, mas uma vez que ele escolhe o mal, ele deve, ele vai pagar pelos erros que ele cometeu, as péssimas e más escolhas que ele realizou ali ao longo da sua vida. Tá? É o que eu diria, a princípio, para a gente finalizar a lição. Então tá aí, gente, né? Mais uma lição. Deixa eu ler a conclusão e fazer algumas considerações finais aqui. A total harmonia entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Deus é soberano e o homem é responsável. O ente humano pode alterar o curso da sua vida, ele pode mudar a sua forma de pensar, ele pode arrepender-se de seus pecados e converter-se a Cristo, a única esperança e verdade. Isso explica o empenho e a dor de Paulo ao referir-se à rejeição de Israel descrita nesse trecho de sua carta aos Romanos. Então Israel está lá nessa posição porque decidiu, deliberou, escolheu por não se entregar a Cristo, logo não fazer, não cumprir o plano e a vontade de Deus para consigo. Ou seja, então nós temos aí, gente, mais uma lição abençoadíssima. É claro que muita coisa ainda
poderia, deveria ser dito, sobre tudo que foi dito aqui, sobre os pontos citados aqui. Caso você queira conversar conosco, caso você queira aí falar alguma coisa, deixa o meu contato, né? 27, porque fala do estado do Espírito Santo. Resido numa cidade chamada Serra, para ser mais exato, né? Resido num bairro chamado Feu Rosa, numa cidade chamada Serra, no estado do Espírito Santo. Logo sou capixaba e está aí meu contato, 27 99930 8767. Aí você vai conversar comigo, a gente vai poder falar um pouco mais. É claro que você pode falar com o seu pastor, os teólogos da sua igreja, obreiros daí, mas caso queira falar conosco, você vai até me conhecer mais. Muitos perguntam, aqui eu não coloco meu cargo eclesiástico, a igreja que eu pertenço. Gente, eu não estou aqui para fazer uma autoapresentação, nem falar tanto de mim. Aí você vai descobrir a igreja que eu sou, o cargo que eu sou cristão, sirva a Deus como você serve também, tá? Não sou um camarada que caiu no YouTube aqui de paraquedas, um camarada inconsequente, não. Sou um obreiro, ministro do evangelho, pregador da palavra, professor aí nas áreas básicas, avançadas, médias e avançadas de teologia. A gente está aí no campo trabalhando, tem meu pastor, minha igreja. Caso você queira saber, eu passo tudo certinho, tá? Eu não sou mais um desigrejado sentado aqui para poder levar as pessoas para o mau caminho, não. Está aqui tudo servindo a Deus direitinho, como manda o figurino, tá? Prazer estar com vocês. Caso queira contactar-nos para estar aí com vocês, é só nos ligar, é só mandar aquele zap abençoado e minha família e eu, né? Minha esposa e meu filho, porque eu não gosto de andar sozinho. Obreiros que andam sozinhos, sendo ele casado, tendo ele filho, acabam gerando para si gravíssimos problemas, tá? Eu amo minha família, sou amado por ela e só gosto de andar com a minha família. Deus abençoe a vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula, em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor. Amém.